Aleluia. Glória a Deus. O título da mensagem desta noite: o exemplo de Cristo quanto à oração. Glória a Deus. Mateus capítulo 4, e verso 1, diz assim: então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Somente esse versículo. Glória a Deus. Jesus, ele começou seu ministério com jejum, e com certeza a oração fez parte daqueles 40 dias. Amém? Antes de Jesus começar o seu ministério, a palavra ministério quer dizer trabalho, né? Ofício. O ministério de Jesus, de fazer a obra de Deus. A Bíblia diz que ele foi batizado aqui, capítulo 3, verso 13 de Mateus. Ele tinha cerca de 30 anos quando se batizou. E ali, a Bíblia diz que quando ele foi batizado ali, ele, como homem, ele foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea de uma pomba. Não que o Espírito Santo é uma pomba, não. Ali apenas foi a forma corpórea que ela desceu, mas o Espírito Santo é uma pessoa. E a Bíblia diz que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto, e o texto diz, para ser tentado pelo diabo. A tentação significa um incentivo, um apelo, uma oportunidade de praticar o que é errado, né? Aquele empurrão, aquele incentivo, aquele apelo, aquela oportunidade de praticar o que não pode praticar, desobediência. E você conhece aqui, nós já lemos até aqui, minutos anteriores, a tentação que Jesus sofreu no deserto. E Jesus sabia que ele ia passar por essa tentação. O diabo ia tentar fazer ele pecar contra Deus. Porque o diabo conseguiu fazer Adão pecar. Então ele queria fazer Jesus pecar também. Porque se Jesus tivesse caído em tentação, hoje nós não estaríamos aqui para louvar o Senhor, para glorificar o Senhor. Nós não estaríamos salvos. Não existiria igreja. Então a missão do diabo era derrubar Jesus, mas o diabo ficou derrotado. Jesus saiu vencedor. Mas eu não estou aqui pregando a tentação de Jesus. Eu estou querendo dizer que Jesus, ele jejuou e com certeza ele orou. Nesses 40 dias, a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias, 40 noites, no deserto, né? E com certeza ele não ficou lá sem orar. A Bíblia não fala aqui que ele orou, mas é claro que ele orou. Ele vivia em oração, né? E ainda mais a pessoa quando está em jejum, ela quer orar mesmo. Ela tem desejo de orar, né? Então, o exemplo de Cristo para a gente vencer a tentação é consagrar nossa vida, né? Ele chegou a dizer: vigiai, estai atento para não pecar, para não errar, e orai, né? Vigiai e orai para não cair em tentação, porque a tentação, ela sempre vem. Cada um de nós temos um ponto fraco, e o inimigo bate naquele ponto fraco, né? Cada um de nós temos
pontos fracos, e o diabo, ele trabalha para nos derrubar em cima daquele ponto fraco. Ele vai preparar oportunidades para a pessoa fazer aquilo, para derrubar a pessoa. Isso que é tentação. Então, para que a gente não venha a cair em tentação, nós temos que fazer como Jesus, jejuar e orar, e estar atento para que a gente não caia em ciladas, né? Exemplo, a pessoa está passando uma dificuldade financeira, aí surge uma oportunidade de apenas pegar um pacote de drogas daqui e levar lá para outro bairro. Ó, leva lá que eu te dou 10 mil reais. Nossa, mas é daqui ali só? Aí eu acho que eu vou levar. Aí pega esse pacote de drogas e leva. Aí no caminho os homens pegam, né? Os homens pegam, aí a pessoa, ela até que ela prova o contrário, e muitas das vezes não consegue provar, que apenas foi aquela vez e só pegou daqui para levar para ali, aí ela já vai para a cadeia, aí já passa uma série de problemas, e ainda fica com o nome sujo. Por quê? Porque a pessoa estava passando por aquele momento difícil e viu o dinheiro, né? É uma tentação, né? É uma tentação. Existem vários tipos de tentação. E nós temos que estar ciente que nós vamos ser tentados. Nós vamos ser tentados em várias maneiras. O próprio Jesus foi tentado, só que ele não é pecado ser tentado. Pecado é ceder à tentação. E se a gente não estiver no jejum, na oração, em vigilância, atento, a gente não consegue vencer a tentação. Porque a carne, a natureza pecadora é fraca. Glória a Deus. O Senhor Jesus sempre se afastava para ficar a sós com Deus, em oração. Jesus, ele sempre se afastava, porque a multidão estava ali, sempre que ouvia falar que Jesus estava ali, a multidão estava. Então tinha hora que Jesus tinha que fugir da multidão, se afastar para locais isolados, para orar. E nós vamos ler isso aqui, pode abrir aí em Lucas 5, é o terceiro livro do Novo Testamento, glória a Deus. Lucas, passa essa Bíblia aí para ele, porque aí eu cito o número da página. Está na página Lucas, capítulo 5. Está na página 1259 da minha Bíblia. Dessa aí também. Essa outra aí já é diferente. Glória a Deus. Então o Senhor Jesus sempre se afastava para ficar a sós com Deus em oração. Lucas 5, 12. Glória a Deus. Está escrito assim. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, bem podes limpar-me. Glória a Deus. Olha, vamos saltar alguns versículos aí. Aí está falando que Jesus falou: quero ser limpo. Mas aqui o verso 16 diz assim, ó. Vamos ver o 15. Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém,
ele se retirava para os desertos e ali orava. Está vendo? A multidão não podia ver milagres e se ajuntavam. Mas ele se retirava para lugares desertos a fim de orar. Então esse é o exemplo de Jesus quanto à oração. Jesus nos deu o exemplo de oração. É muito bom, nós devemos orar na igreja, mas também devemos procurar locais solitários para que a gente possa ter ali aquele momento com Deus de oração. Cristo não deixava que a fama e a multidão o impedissem de orar. Hoje, a pessoa, quando Deus começa a usar ela, levanta ela para fazer a obra, e aí Deus começa a usar na cura, usar nos milagres, usar na pregação, aí ela começa a crescer no ministério, aí ela deixa o sucesso, a fama, tirar ela da oração. Quando Deus levanta a pessoa para trabalhar na obra, muitas das vezes, ela deixa a fama, o sucesso, a multidão, tirar ela dos momentos de oração, né? Mas nós não podemos fazer isso. Temos que vigiarmos para que não venhamos a perder os nossos momentos a sós com Deus de oração. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 14, 22. Mateus, capítulo 14, verso 22. Glória a Deus. Está na página 1190. Glória a Deus. O sucesso ministerial, muitas das vezes, deixa a pessoa com o nariz em pé, muito arrogante, e aí a pessoa acha que não precisa orar mais. Afinal de contas, já é presbítero, já é diácono, já é pastor, já é missionário, já está cheio do poder. Mas Jesus, sendo o homem mais poderoso que pisou na terra, ele não deixava de orar. Não deixava de orar, porque ele sabia que ele estava aqui como homem, e como homem ele precisava estar em oração. Glória a Deus. Mateus 14, 22 e seguinte diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Está vendo? Jesus despediu a multidão e subiu ao monte para orar. Glória a Deus. Então, nós sabemos pela Bíblia que Jesus nos deu exemplo de oração. Marcos capítulo 1, verso 29, é o próximo livro aí. Marcos, abre aí. Capítulo 1, verso 29, diz assim: glória a Deus. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou e servia-os. Está vendo? Glória a Deus. Veja bem, se você for continuar aí, tem outros textos que dizem que Jesus
ele se retirava quando a multidão ia procurar ele. Aqui está falando da cura da sogra de Pedro, né? Glória a Deus. Tem um outro texto, eu não estou encontrando aqui, que fala que, aqui mesmo, verso 35, olha. E levantando-se de manhã, muito cedo, e estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Jesus levantava de madrugadinha para orar, né? A multidão estava à procura de Jesus, mas ele não se deixava seduzir pela multidão ou pela fama, e ia dobrar o joelho e orar. A oração, ela é um mistério profundo. Enquanto mais a pessoa ora, mais comunhão com Deus ela tem. E quanto mais a pessoa ora, mais poder de Deus ela tem. A oração é um mistério muito grande. Faça esse teste para você ver. Dedica tempos de oração na sua casa, dedica tempos de oração na igreja, e você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. E você vai sentir um homem ou uma mulher poderoso, poderosa. Glória a Deus. Veja bem, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas em Lucas 4, verso 37 a 44, e Lucas 9, verso 28 a 29, Hebreus 5, verso 7, João 6, 14 e 15, e Lucas 6, 12 e 13, esses versos provam que Jesus, ele nos deu exemplo de oração, e ele sempre afastava para montes, para lugares desertos, a fim de orar. Ele não deixava nada desta vida tirar ele da vida de oração com Deus. Quando a igreja ora mais, Deus opera mais. Quando a igreja reunida ora, Deus faz milagres, Deus faz maravilhas. Quando a igreja ora, quando o crente ora, Deus tem liberdade em se manifestar no nosso meio. A oração é um convite para Deus se manifestar no nosso meio. A oração é a expressão da adoração da alma. A oração é a respiração da alma. Quando a pessoa não respira, ela morre asfixiada, né? Assim também é a oração. Quando a pessoa, quando o cristão não ora, a alma sofre, a alma morre a cada dia. Mas quando a pessoa ora, e a oração, ela traz experiências que só realmente quem ora sabe, né? Só vai entender o porquê da oração quem viver a vida de oração. Por mais que a gente explique o que é oração, nós não vamos conseguir explicar tudo sobre a oração. Apenas nós estamos vendo aqui que Jesus viveu a vida de oração, e esses versos que eu citei provam que Jesus, ele não deixava a fama, a multidão, não deixava nada tirar ele da sua vida de oração. Assim somos nós. E eu vou falar algo aqui que vai servir para os pastores, os obreiros que vão me ouvir pela internet, que vocês exercem cargos na igreja. Toma cuidado, porque muitas das vezes as muitas ocupações na igreja faz a pessoa até deixar de orar, porque não vai ter tempo. Tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, tem aquele assunto tal do fulano de tal, tem que resolver problemas na parte financeira da igreja, vários tipos de problemas, de algo para resolver,
E a pessoa, muitas das vezes, não tem tempo para orar. Mas nós temos que fazer o tempo para orar. Principalmente quem está na obra de Deus. Jesus, ele tinha muitos afazeres na obra de Deus. Mas ele não deixou esses afazeres tirar ele dos seus momentos de oração. Teve uma vez aqui, ou seja, eu acredito que foi várias vezes, mas a Bíblia mostra que Jesus subiu ao templo, ou seja, ao monte, e ele passou a noite inteira em oração. A noite inteira. Um período de 12 horas mais ou menos de oração. Então não vamos deixar de seguir o exemplo de Jesus. Jesus sempre se preocupava com a oração e aconselhou, e através da Bíblia nos aconselha a orar. Olha, eu vou citar os textos. Você pode ler na sua casa, porque se nós formos ler todos esses textos aqui, nós vamos demorar a sair daqui. Então eu vou apenas citar as passagens bíblicas que provam que Jesus sempre se preocupou com a oração e ele aconselhou os discípulos a viver em oração, e através da Bíblia Jesus nos aconselha hoje a viver uma vida de oração. Ele deu exemplo com a sua vida de oração. E agora ele nos ordena, ele nos aconselha a viver uma vida de oração pelas suas palavras registradas na Bíblia. E essa verdade está em Mateus 26, 34 a 44, 36 a 44, Marcos 14, 32 a 42, em João 17, Jesus fez a oração sacerdotal, ele orou por nós que estamos aqui nessa noite, você pode ler lá depois, a oração que ele fez, momentos ali antes dele ir para a cruz, né? Ser preso ali. Glória a Deus. Lucas 11, do verso 1 a 13, Jesus falou sobre a oração. Do verso 5 a seguir, ele falou sobre o amigo importuno, né? Em Lucas 18, do verso 1 a 8, ele falou da viúva insistente, que de tanto ela insistir, ela conseguiu sucesso, e ele estava se referindo à oração. Mateus 9, 38, Mateus 7, verso 7 e 8, João 14, verso 13 a 14, ele disse que tudo que nós pedimos no nome dele, ele vai nos dar. João 16, verso 23 a 27, esses textos que eu citei, provam que Jesus, ele quer que nós vivamos uma vida de oração. Amém? Porque ele deu exemplo, né? Ele deu exemplo. Ele não apenas está nos ensinando pelas suas palavras, mas ele deu exemplo, e nós lemos aqui nos textos anteriores, e que eu citei também. Então ele nos ensina a viver uma vida de oração de duas maneiras. Ele nos ensina com a sua prática, né? Que é muito fácil ensinar só com as palavras, né? Mas ele ensinou com a sua prática e com as suas palavras. Significa que ele quer que nós realmente coloquemos em prática uma vida de oração, vivamos em oração, e aí nós vamos saber por que na oração. Por que orar? Por que a gente tem que orar?
Aí na oração nós vamos saber por quê, né? Nós vamos ter experiências tremendas. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, preste bem atenção. Você pode ver que aqui também os apóstolos oravam constantemente. Os apóstolos, os discípulos que Jesus escolheu, eles oravam constantemente e recomendavam que os cristãos se dedicassem à oração, né? Os apóstolos que viveram com Jesus, ali há cerca de 3 anos e meio, eles viram o exemplo de Cristo, da sua vida de oração, e eles ouviram os ensinamentos de Jesus, e eles aplicaram nas suas vidas, e viveram uma vida de oração a Deus, e eles ensinavam aos irmãos. O que eu estou fazendo aqui? Eles ensinavam o povo a viver em oração, ensinavam a igreja a viver em oração. Agora, também eu não vou ler todos esses textos, porque tem dezenas aqui, mas eu vou citar eles, e você pode ler na sua casa, ou você que vai estar me ouvindo pela internet, você pode anotar aí, e você lê aí na sua casa, que essas passagens bíblicas que eu vou citar aqui, provam que os apóstolos viveram em oração constantemente, e eles recomendavam, ensinavam os cristãos a fazer o mesmo. E isso está registrado em Atos capítulo 1. Eu estou pregando bem calmo, porque a pregação, a mensagem didática é uma mensagem calma, mais calma, para a pessoa entender, né, melhor. Porque não adianta nada aquela barulhada e a pessoa não entender nada. Então, Atos capítulo 1, verso 12 a 14, e Atos 2, verso 1, verso 41 e 42, 46 e 47, glória a Deus. Atos 6, verso 1 a 4, Atos 9, verso 8 a 12, e depois do verso 39 a 41, Atos 10, verso 1 a 6, depois do verso 9, Atos 4, verso 23 a 31, Atos 13, verso 1 a 3, Atos 16, verso 25 e 26, Atos 22, verso 17 e 18, Atos 20, verso 36, Atos 21, verso 5, Atos 7, verso 55 a 60, Atos 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 14 e o verso 40. Atos, ou seja, Lucas 23 e verso 46. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Lucas 23, verso 46. Salmos 31
e verso 5, Atos 16, verso 16, Romanos 12, verso 12, e Colossenses 4, verso 2 a 4, e segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 a 3, e primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que todo mundo sabe, que lá diz, orai sem cessar. Como assim orar sem cessar? Podemos orar em pensamento, né? E também podemos ter os nossos momentos de oração, a sós com Deus. E também, a vida de obediência já é uma vida de oração. Graças a Deus, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. A oração é um mistério. Eu gostaria de ler, para finalizar, Colossenses 4, do verso 2 a 4. Esse texto eu gostaria de ler. Então, todos esses textos que eu citei provam que os apóstolos oravam constantemente e eles ensinavam, recomendavam que os cristãos se dedicassem à oração, né? E como eu já disse, Colossenses está na página 1464 dessa Bíblia aí, glória a Deus. 1464. Então, como eu disse, a pessoa só vai entender o porquê da oração quando ela praticar a oração. Glória a Deus. Colossenses, glória a Deus. Colossenses 4, verso 2 a 4. O apóstolo Paulo, ele escreveu aos irmãos de Colossos, dizendo assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que eu manifeste como me convém falar. Amém? Então está aí, Paulo ele exortou aos irmãos, e nos exortam aqui hoje, a orar, e dar graças a Deus, com o coração agradecido a Deus. E ele pediu oração, para que ele tivesse sucesso no ministério da palavra. Glória a Deus. Assim também nós devemos fazer. Devemos orarmos uns pelos outros, né? Orarmos uns pelos outros, e nós mesmos devemos dedicarmos à oração. Porque assim, nós vamos ver Deus operar mais. Nós vamos ver Deus operar curas, milagres, sinais, prodígios, porque o Espírito Santo vai fluir, né? A unção de Deus vai fluir, muitos milagres vão acontecer, e também quando a igreja vive em oração, os cristãos são mais amorosos. Se você conversar com uma pessoa que vive em oração, você vai perceber diferença. Porque ela vai desaparecendo e Cristo vai aparecendo na vida dela. A Bíblia diz que Jesus, ele transfigurou-se. Em Mateus 17, ele subiu ao monte. Enquanto ele orava, ele transfigurou-se. O seu rosto resplandeceu.
quando o crente está em oração a Deus, orando no Espírito, a velha pessoa, aquela pessoa complicada, aquela pessoa difícil de mexer, vai desaparecendo e Cristo vai aparecendo na pessoa, né? Quando a pessoa se dedica à oração, constantemente orando, aquela pessoa difícil, aquela pessoa rancorosa, aquela pessoa amargurada, vai desaparecendo e Jesus vai aparecendo na vida da pessoa. Aí quando você conversa com ela, você sente alegria, você sente paz, mesmo que ela esteja passando por tribulações, ela tem alegria no coração, tem alegria na alma, porque o Espírito Santo vive nela. Amém? O Espírito Santo vive nela. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração aqui agora, pedindo a Deus para nos dar graça, para que nós possamos viver uma vida de oração. Amém? Glória a Deus, seguindo o exemplo de Cristo. Então vamos orar. Grande Deus, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento. Queremos agradecer ao Senhor por esta palavra, meu Pai. O Senhor falou conosco através da Tua palavra, que o Senhor Jesus Cristo viveu uma vida de oração, e Ele nos deu esse exemplo para nós seguirmos. E o Senhor Jesus Cristo também nos ensinou, através das suas palavras registradas na Bíblia, a vivermos uma vida de oração. Meu Deus, nós oramos nesse momento, para que o Senhor fortaleça a Tua igreja. Todos nós, ó Pai, nós todos, possamos receber das Tuas mãos a graça para seguir o exemplo de Cristo quanto à oração. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que haja batismo com o Espírito Santo, que haja derramamento, Pai, dos dons do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre a Tua igreja. Meu Pai, nos ajuda, derrama Teu poder, derrama Teu Espírito. Essa pessoa que ora comigo agora, ó Deus, através da internet, em nome de Jesus, meu Pai, derrama sobre a vida dela o Teu poder, a Tua unção, para que ela possa também viver uma vida de oração e que nós venhamos a crescer na Tua presença, no nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. Nós te agradecemos por esta palavra simples, mas que é poderosa, a palavra do Senhor Jesus. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Veja bem, glória a Deus. Podemos tomar assento alguns minutos? Eu só quero registrar aqui, para você que está me ouvindo pela internet, glória a Deus. Eu quero dizer que tem uma pessoa lá na África. Ela estava desempregada, aí ela falou comigo, ela fez um propósito de ajudar esta obra aqui, e Deus preparou um emprego muito bom para ela, depois que ela fez esse propósito, para ganhar bem. Ela nem começou a ajudar ainda, ela só fez o propósito de ajudar todo mês com oferta, e Deus viu a fé, né? Porque ela nem tinha, ela fez pela fé.
que Deus honrou a fé dela, sua fé, e ela contou para mim ontem, feliz, que Deus já abriu a porta para ela. Deus vai abençoar muito as pessoas que abriu o coração e contribuir aqui nesta obra, porque nós estamos pregando a palavra de Deus. Nós não estamos aqui enganando o povo, como muitos estão por aí. Você pode ouvir as minhas mensagens no meu canal de vídeo, e você vai ver que realmente nós estamos pregando a palavra de Deus. Estamos pregando a verdade do Senhor Jesus. Por isso Deus, Ele tem compromisso em abençoar as pessoas que contribuem para que esta obra possa prosseguir. Amém? E eu quero registrar aqui, no final desta mensagem, um pedido a você que acredita que Deus está nesta obra. Você que acredita que essa palavra que nós temos pregado, ensinado, é a palavra de Deus. Tem muitas obras para ser feitas, tem obras sociais. Nós temos famílias que precisam de ajuda em alimentos, crianças que precisam de roupa, de leite. E temos muito trabalho a fazer na obra que envolve dinheiro. Você que crê assim nesta obra, vá ao Banco Itaú e deposita dízimos e ofertas, agência 5611, conta corrente 015 20-6, repetindo, Banco Itaú, agência 5611, conta corrente 015 20-6, Geraldo Cândido Trindade. Ou Caixa Econômica, agência 0111, operação 013, conta poupança 00019-261-4. Repetindo, Caixa Econômica 0111, operação 013, conta poupança 00019-261-4. Geraldo Cândido Trindade. Se na tua cidade, no teu país, não tem esses bancos, faça transferências via internet. Faça transferência pela internet. E hoje, há muitos meios da pessoa realizar depósito, transferência, resolver as coisas. Procura se informar aí como você faz, que você vai conseguir ajudar esta obra aqui. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você que está desempregado, você que está com a causa na justiça e você tem direito realmente, você que tem propriedades para vender e não consegue, fala com Deus aí: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo desse dinheiro, dessa propriedade. Além do dízimo, vou dar uma oferta. Fala com Deus. Se Ele abrir a porta do emprego para você, você vai depositar os dízimos, as ofertas para esta obra aqui, a obra de Deus. E você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Eu determino que o milagre aconteça na sua vida financeira a partir do momento que você fizer o voto, fizer a promessa aí. Ou você até mesmo que já vai contribuir, você vai ver o milagre da multiplicação na sua vida. Porque Ele prometeu isso em Lucas 6,38. Como prova que esta obra é de Deus e que nós estamos pregando a verdade, você vai ver a mão de Deus agir na sua vida. Você que gasta com remédios, você tem gastado mais da metade do teu salário com a medicina, com remédios. Existe um espírito de enfermidade na sua vida. A partir do momento que você contribuir para esta obra aqui,
Jesus vai te libertar dessas enfermidades. Eu repreendo essas enfermidades, esse espírito de doença que está na sua casa, na sua vida, fazendo você gastar o seu salário. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Toma posse dessa cura pela fé, e você não vai gastar mais o seu salário desnecessariamente. Tantos remédios, sua casa para a sua farmácia. Prometa a Deus contribuir nesta obra, e abra as mãos, e Ele vai te libertar dessa opressão maligna, no nome de Jesus. Glória a Deus. Dinheiro não compra bênção, mas Jesus falou em Lucas 6:38, que é dando que se recebe de forma multiplicada. Que Deus te abençoe. Quem falou com vocês foi o missionário Geraldo Trindade. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.